Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na palavra? Hoje nós vamos falar sobre as lutas que nós temos que enfrentar constantemente. No primeiro vídeo que nós falamos sobre a necessidade de nascer de novo, o nascimento. O segundo, nós falamos sobre crescimento. Se nasceu, tem que crescer. Mas durante o crescimento, todos nós enfrentamos muitas lutas. Toda criança, todo bebê, toda criança já começa enfrentando as primeiras lutas, às vezes até enfermidades. Tem outros casos que são lutas na escola, bullying e outras coisas mais, que tudo isso tem que ser enfrentado porque faz parte da vida, Mas nós vamos falar hoje sobre uma luta espiritual na parte da vida do cristão que está em crescimento. Vamos começar meditando na palavra? Abra sua Bíblia lá, se você puder, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que será o nosso início de meditação, que diz assim, olha: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só, aqui ele narra um organograma da hoste da maldade, um organograma de espíritos malignos que vem contra nós. E é importante nós refletirmos sobre isso e falarmos sobre batalha espiritual e falarmos sobre a guerra que nós enfrentamos. Também é importante citarmos quem era Satanás, quem era esse anjo que em princípio se transformou em demônio. Nós vamos ver lá no primeiro texto, em Ezequiel, capítulo 28, 14, ele fala assim, olha: tu eras o querubim ungido para cobrir, te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Olha só, um querubim ungido para cobrir, esta era a função de Satanás antes da queda. Então, o diabo, ele era santo antes dele cair, antes da queda. Olha o que Ezequiel falou lá no capítulo 28, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, na verdade, ele era perfeito, ele era santo, ele era totalmente qualificado para a função que Deus estabeleceu para ele. Então vamos ver as qualidades de Satanás antes da queda. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, ele fala assim, olha: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha só, selo da medida. Meu Deus, o único que recebe essa expressão na Bíblia foi ele. Cheio de sabedoria, também ele tinha essa qualidade, essa capacidade de ser sábio, muito sábio. Perfeito em formosura, porque foi feito com muito zelo, cuidado de Deus em relação ao momento de fazer esse anjo. Tem outra coisa que a gente precisa saber também a respeito de Satanás. Satanás, ele frequentou o Jardim do Éden. Olha o que está escrito lá em Ezequiel 28, 13. Olha: estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Ele estava no Jardim de Deus, no Jardim do Éden. Meu Deus, Satanás ocupava uma função importante. Olha o que Ezequiel falou lá no versículo 14 do capítulo 28. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No Monte Santo de Deus você estava. Então, a função dele era de um querubim. Então, era uma função muito importante. E é claro que isso acabou fazendo a cabeça dele, acabou levando ele a desejar algo mais ainda do que já tinha sido colocado. Claro, Deus deu muita honra para ele, mas aí, de repente, isso subiu a cabeça dele, Olha, a rebelião, ela teve como pivô a intenção de Satanás de ser igual a Deus. Na verdade, ele quis ser tanto que ele quis ser igual ao Criador. Queridos, isso é algo realmente absurdo. Isaías, capítulo 14, versículo 3, ele fala assim, olha: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas dos céus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Era essa a ideia de Satanás, ser semelhante a Deus, exatamente igual ao Senhor. Olha, mas aí de repente, claro, tudo isso já começou a gerar o pecado no coração dele, e nós vamos ver aqui agora o momento exato da rebelião e da guerra que aconteceu no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, está narrado assim, olha: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos
batalhavam contra o dragão. Agora não é Lúcifer mais, agora é o dragão. Contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Quer dizer, aqui não prevaleceram e nem mais o lugar deles, né, foi achado no céu, porque agora a batalha concluiu-se e agora não dava mais para eles estarem lá, porque o lugar deles já não podia ser mais ocupado por eles. Eles já tinham perdido o lugar no céu. É mais ou menos assim, você levantou, perdeu o seu lugar, o seu assento. Opa, esse lugar aqui é meu, não é mais, porque você levantou. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Satanás em relação ao céu. E qual foi o resultado dessa rebelião? Também é importante a gente entender. Ezequiel 28:16, ele fala assim, olha, na multiplicação do seu comércio, encheram o seu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Corrupção da sabedoria, corrompeu, né? Por terra te lancei, este é o resultado. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Olha só, o Senhor o lançou por terra, ele deixou de habitar o céu, porque a partir daquele momento, né, o jardim de Deus, o monte de Deus, porque a partir daquele momento, ele já não era mais digno de estar lá. Olha, um dado interessante também, que lá em Lucas, capítulo 14, versículo 18, Jesus Cristo também faz menção da queda de Satanás. Ele fala assim, disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Foi um momento que eles estavam conversando e ele fala isso, mostrando da visão da queda de Satanás. E é claro que a sentença de Satanás, ela foi definitiva. Isaías 14:15, ele fala assim, olha, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso já é sentença. Para o homem, para a queda do homem, o que o Senhor falou, olha, certamente morrerás, mas isso não significa que não há solução para a vida do homem, porque ele ainda não foi lançado ainda no inferno, ou no mais profundo do abismo, que é o lago que arde com fogo e enxofre. O homem, ele está sendo preparado para a salvação, e aquele que não aceita, aquele que não reconhece a Cristo como Salvador, acaba não sendo salvo, mas o propósito de Deus é a salvação do homem. Olha só, o que aconteceu com os anjos que participaram da rebelião? Também teve vários anjos que participaram junto com Satanás. O versículo 4 de Apocalipse 12 diz assim, olha, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus e lançou-os sobre a terra. Quer dizer, essa atitude dele, essa rebelião dele, fez com que outros anjos também caíram. E o versículo 9 do mesmo capítulo 12 fala assim, olha, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer, todos juntos foram lançados sobre a terra. Por isso, claro, o diabo odeia o homem, porque Deus ama o homem e ele sabe que para ele não há mais esperança, não há mais salvação, não há mais possibilidade nenhuma para Satanás. Por isso ele faz guerra contra o homem. Ele faz guerra contra tudo que Deus ama, né? E qual que é a intenção de Satanás então para nós, homens? Olha, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O propósito dele é nos tragar, nos prender, nos dominar, nos fazer escravos do pecado, nos destruir, né? O que o diabo planeja para fazer com o homem? João 10:10 tem o planejamento dele. Lá ele fala o seguinte, olha, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Olha o que ele veio fazer, roubar. Ele planeja nos roubar, nos matar e nos destruir. Quer destruir tudo, quer acabar com tudo, casamento, relacionamento, finanças, amizades, a nossa saúde emocional, espiritual, física. Ele veio para acabar com tudo, né? As características pessoais de Satanás são as seguintes, olha, primeiro, ele é enganador. 2 João 1,7 diz assim, olha, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aqui já fala enganador e também anticristo, porque ele é contrário a Cristo, então ele é anticristo. Outra coisa que ele é acusador. Sabia que muitas vezes a gente sente aquela sensação de acusação interior, sentindo-se acusado por alguma coisa que fez, mesmo já tendo pedido perdão? O acusador.
está te acusando, né? Apocalipse 12:10, ele fala assim, olha, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força do reino de Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então, uma das características claras de trabalho dele é a acusação. Outra, mentiroso e pai da mentira. Também está em João 8:44, que diz assim, olha, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falando para os fariseus, porque eles estavam falando coisas que não eram verdade, ele falou, olha, vocês, né, estão tendo como pai o diabo. Quem é mentiroso e apegado à mentira é filho do diabo, infelizmente. Outra coisa que o diabo é, ele é adversário. Lá em 1 Pedro 5:8 fala assim, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, né, o diabo, o vosso adversário, mais uma vez falando do que ele é em relação a nós, ele é adversário para guerrear contra nós. O que fazer para vencer o diabo? Tiago 4:7, ele fala sobre isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos curvamos, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós realmente adotamos uma postura de entrega, de adoração a Deus e sujeição ao Senhor, por aquilo que Ele orientar e nos falar, e quando nós resistimos ao diabo, o diabo com certeza fugirá de vós. Olha, não significa só resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Muitas pessoas não estão intencionadas a se sujeitar a Deus, mas quer lutar contra Satanás, e é retalhado, e é agredido, e sofre, e apanha muito do diabo, e depois fala, por que eu não consigo vencer? Porque não está se sujeitando a Deus. Antes, nós temos que nos sujeitar a Deus, e depois resistir ao diabo. Então, resistir ao diabo é uma das formas de vencer também. Se chegar a Deus, Tiago 4:8, ele fala, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, sujeitai, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então também é importante nós nos achegarmos ao Senhor. Outra coisa importante, ter prazer na lei de Deus. Olha, Salmo 1:2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, busque o Senhor, busque ler a palavra de Deus, procure meditar nela, aprender cada vez mais com a palavra de Deus, e por fim, busque a Deus de todo o vosso coração, e assim o encontrará. E aí é claro que o diabo não vai ter oportunidade para te pegar. Jeremias 29:13, ele fala isso, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha, essa é a nossa mensagem, falando sobre o adversário, as características dele, também falando sobre como vencê-lo. Vamos vencer Satanás a cada dia, não vamos deixar que ele fique nos vencendo, nos derrotando, nos colocando para baixo. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tá? E se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Para nós é bom ter mais pessoas inscritas. E se você acionar o sininho, você sempre vai receber as notificações das nossas mensagens, tá bom? Deixe seu like aí também, não custa nada. Nem se inscrever, nem acionar o sininho e nem deixar o seu like. Se você compartilhar, esta mensagem é evangelística. As nossas mensagens são sempre evangelísticas. Então se você compartilhar com alguém, mais alguém também vai ser edificado com a mensagem que nós estamos deixando, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.